Jesus encontrou com algumas pessoas e mudou a vida delas. Uma delas está no capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher samaritana. Já ouviu essa história? Bom, a gente está na série do Evangelho de João inteira. A gente começou do capítulo 1, 2, 3 e agora estamos no 4. No capítulo 3, que foi o último vídeo do Evangelho de João, a gente viu o encontro de Jesus e a conversa dele com um homem chamado Nicodemos. E antes disso, no capítulo 1, a gente fala sobre a origem de Jesus, né? O Evangelho fala sobre a origem de Jesus, quem Jesus é, que não é só um homem, mas o Filho de Deus, que era Deus, que sempre estava com Deus desde o princípio, que por quem Deus criou o mundo inteiro, e ele se fez homem, se fez carne, e morou entre nós, né? Na época da história, há 12 mil anos atrás. E aí ele encontra João Batista, encontra os primeiros discípulos, e as pessoas começam a reconhecer quem Jesus era, que não era só mais um mestre, mais um ensinador, mas o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E no capítulo 2, a gente fala sobre os primeiros milagres de Jesus, na verdade o primeiro milagre, que é quando ele transforma a água em vinho. E no capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem importante, um homem religioso, um homem considerado como correto, uma referência no povo dele. Mas mesmo assim, Jesus fala com ele que se ele quisesse entrar no céu, entrar no reino de Deus, ele precisaria nascer de novo. Então tudo aquilo que ele tinha não era suficiente. Toda aquela religião dele, toda aquela prática dele de vida, já era provavelmente um homem mais velho, aquilo não era suficiente para ele ir para o céu. Então, ele fala, você precisa nascer de novo. E aí ele fala sobre Deus que enviou seu Filho Jesus por nós, para que todo mundo que crê em Jesus tenha vida eterna. Quem crê em Jesus, nasce de novo e pode entrar no céu. Não é por mérito humano, por religião humana, esforço, porque senão Nicodemos entraria, porque ele era alguém referência. Mas é pela fé em Jesus que a gente pode ser salvo. E no capítulo 4 de João, a gente vai ver a história da mulher samaritana, que é o oposto do fariseu Nicodemos. A gente vai ver por quê. Vamos ler juntos? Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim, versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele estava conseguindo e batizando mais discípulos do que João, porque João Batista, né? João Batista é chamado assim porque ele batizava as pessoas. Mas Jesus estava ficando mais famoso, né, do que ele e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, e sim os seus discípulos, né, os discípulos de Jesus batizavam as pessoas que criam em Jesus. Ele foi embora. Então, quando ele ficou sabendo, que os fariseus ficaram sabendo que a fama dele estava crescendo, ele foi embora. Foi embora da Judéia e voltou para a Galiléia, a terra onde ele morava. A Judéia era onde estava a capital de Jerusalém. E Jesus estava em Jerusalém conversando com Nicodemos. Lembre-se disso, do capítulo 3. É a capital de Israel. No caminho, passou pela região da Samaria. Então, no caminho entre a Judéia e a Galiléia, ele passou por Samaria, que era uma região onde moravam os samaritanos. E esse povo não se dava bem com os judeus que moravam lá na Judéia e na Galiléia. Eles eram diferentes, né, e tinham uma certa inimizade. Eram considerados infiéis pelos judeus, né, porque eles tinham uma religião meio mesclada, historicamente. Assim, então ele passou pela Samaria. Assim, chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próximas às terras que Jacó tinha dado para o seu filho José. O poço de Jacó estava lá, e Jesus, que já estava cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Isso aconteceu por volta do meio-dia. Então Jesus, né, homem que era, né, se fez carne, era o próprio Deus, que fez o mundo, que criou tudo, mas feito homem, ele, cansado da viagem, ele parou lá, meio-dia, né, o sol rachando, provavelmente, e ele sentou lá à beira daquele poço. Poço porque tinha água lá, né? Era um poço histórico, né? Desde a época de Jacó. Jacó deu para o filho José, isso tinha talvez 2.000 anos antes de Jesus. Então pensa bem, como é antigo essa história. Uma mulher samaritana, que era mulher daquela região, veio buscar água. Jesus lhe disse, por favor, você poderia me dar um pouco de água? Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Então Jesus pede água para aquela mulher samaritana. Ele estava com sede. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Então como me pede água? A mulher respondeu, pois os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Como eu disse, tinha uma rixa, tinha uma inimizade entre esses dois povos.
Os samaritanos eram meio misturados, né, historicamente, e os judeus se mantiveram mais puros. E aí eles não se relacionavam. E ela estranhou, porque ele, um homem, falando com uma mulher, naquela época, né, não tão direta essa relação entre homem e mulher, e ainda mais entre um judeu e um samaritano. Jesus lhe respondeu: se você ao menos reconhecesse o que Deus dá e quem está pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida. Olha só, ele está falando, se você soubesse o que Deus dá, ou o que Deus é capaz de dar, né? E soubesse quem sou eu que está te pedindo água, você que ia pedir para mim e eu ia te dar a água da vida. Olha que interessante, né? Ele estava pedindo água, mas ele fala, se você me conhecesse, é você que me pediria água. Porque ele poderia dar uma água que a gente vai ver o que ela significa. Aí a mulher acha estranho aquilo, né? E fala assim, mas o Senhor não tem um balde para tirar a água e o poço é fundo. Como o Senhor vai tirar essa água da vida? Ela perguntou. O nosso pai Jacó nos deu o poço. Ele próprio bebeu de sua água, assim como seus filhos e o seu rebanho. Você é mais importante do que ele? Então ela fala, você não tem... Como é que você, né? Quem é você, né, para me dar água para beber? Eu que tenho balde, eu que vim buscar água. Você é maior do que o meu antepassado, o que deu esse poço, enfim. Começa a inimizade, começa a intriga, né, entre os dois povos. Uma relação meio, né, uma conversa meio grosseira, talvez, né? Jesus respondeu, quem beber da água deste poço terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e trará a vida eterna a essa pessoa. Essa fonte de água ia jorrar para sempre. Olha o que ele fala. Ele não está falando de uma água normal, certo? Não sei se você está entendendo. Ele fala que quem beber da água que ele der, que Jesus dá, não vai ter mais sede. A mulher sabia que ela tinha que ir lá sempre pegar água porque ela sempre estava tendo sede. A água acabava e ela tinha que sempre estar buscando. Nunca se saciava. Mas Jesus estava oferecendo para ela uma água que a pessoa bebe e não tem mais sede. Você já imaginou isso? Beber água que você nunca mais vai ter sede? É uma água diferente, certo? A água que eu lhe der, como ele diz no versículo 14, se tornará nele uma fonte de água. Então, a água, quando a gente bebe da água que Jesus dá, aquela água se torna uma fonte. E ela começa a jorrar de dentro de nós. E aí, claro, a gente não vai ter mais sede, porque a água vai ser constante. É uma fonte, né? Não é mais só beber água e acabar e depois ter mais sede. Não. A água vai se tornar uma fonte que jorra para sempre. E dá a vida eterna, né? Vai até a vida eterna. Aí a mulher ficou impressionada com aquilo. A mulher respondeu, Senhor, por favor, dê essa água para mim, para que eu não tenha mais sede e não precise mais ter que vir até aqui buscar água. Eu quero essa água. Eu estou cansada de vir aqui sempre buscar água. Não tinha água encanada, né? Tinha que ir buscar água no poço. Sempre, todo dia, provavelmente. Jesus lhe disse, vá, chame o seu marido e voltem aqui. A gente vai conversar mais sobre essa água. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus lhe disse, você está certo ao dizer que não tem marido. Você já teve 5 maridos. E aquele que mora com você agora não é, de fato, seu marido. Então, o que você diz é verdade. A mulher disse, Senhor, posso ver que você é um profeta. Diga-me, nossos ancestrais adoravam a Deus aqui neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde nós devemos adorar a Deus. Aí, olha o que aconteceu. Eles pedem para aquela mulher chamar o marido dela para eles virem lá, conversar sobre aquela água. E aí, Jesus já sabia como é que aquela mulher era, qual era a vida dela. E aí ela fala que não tem marido. E aí ele fala, ele joga assim o pecado dela, né, a vida dela, o passado dela, tudo às claras assim. Talvez ele nunca tinha visto aquela mulher provavelmente, mas ele já conhecia ela profundamente. Conhecia a história dela, conhecia a vida dela. Porque Jesus, né, é o próprio Deus, né, ele sabe tudo. Mesmo sendo homem limitado naquele momento, ele tinha todo o conhecimento. Ele conhecia aquela mulher e fala, você já teve 5 maridos. Casou, divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou. Se separando do marido, porque nunca se saciava. E agora morava com um homem, provavelmente, né, que não era o seu marido. Não tinha nem casado agora.
já tinha perdido as esperanças, provavelmente, no casamento. Era uma mulher com certos problemas, certo? Às vezes a gente vê alguém por aí, casado uma vez, duas, três, mas 5 vezes, e ainda com o sexto, é bastante. Aquela mulher, ela tinha uma carência que não era saciada por nada. E Jesus estava oferecendo uma água, não sei se você entende a relação, né? Ele fala de uma água que quem toma volta a ter sede. Isso é como se fosse a vida dela. Ela casava, tinha um marido, mas ela não se saciava. Ela voltava a ter sede. E ela queria buscar em outros casamentos, e nunca se saciava. E naquela aflição, né, de buscar felicidade, de buscar se saciar, como muitos tentam fazer, talvez não com casamentos, mas com relacionamentos, namoros, enfim, outras coisas, dinheiro, carreira, muitas coisas que a gente busca se saciar, e quando a gente toma, a gente vê que aquilo acaba e nós estamos com sede de novo. E aquilo não sacia, não satisfaz, a gente não tem paz. E aquela mulher provavelmente era assim. Por isso que ela vivia uma vida assim. Jesus estava oferecendo para ela uma água que, quando ela tomasse, não ia ter mais sede. Ele não está falando de água aqui da torneira. Ele está falando de algo espiritual. Aquela mulher, se ela conhecesse aquele homem, Jesus, ela teria satisfação. Não precisaria mais correr atrás de um monte de marido, um monte de homens para satisfazer ela. Está falando sobre isso. Tem tudo a ver com você e comigo. Jesus está aqui para nos satisfazer por dentro, no espírito. E quem tem Jesus tem uma fonte de água a jorrar que nunca mais vai ter sede, não vai precisar mais buscar em outros lugares, como as pessoas que não têm Jesus fazem. E aquela mulher, quando Jesus revela a vida dela, ele fala, ó, você é profeta, né? Estou vendo que você é profeta. Você sabe o que eu estou fazendo, você nem me conhece e está falando o que eu estou fazendo. Aí ela faz uma pergunta, né? Difícil para ele lá, com a ver com a religião dela, com a fé dela. Falava que, ó, nossos ancestrais adoravam a Deus aqui neste monte. E vocês, judeus, dizem que tem que ser lá em Jerusalém. Né? Como é que é isso aí? Ela faz uma pergunta já sobre Deus, sobre a adoração a Deus. E aí, olha o que Jesus responde. A pergunta daquela mulher era, onde devemos adorar? Em Jerusalém, que era a capital lá de Israel, onde tinha o templo, onde os judeus adoravam, ou naquele monte que os samaritanos adoravam, porque foi dado pelos ancestrais deles. Qual é o lugar certo de adorar a Deus? E aí Jesus responde. Jesus respondeu, versículo 21, mulher, acredite no que eu digo. Está chegando o tempo em que você não irá adorar o Pai nem aqui, nem neste monte, e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos realmente não conhecem o Deus que adoram, enquanto nós adoramos o Deus que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando que o Deus dos judeus que é o Deus verdadeiro. E realmente, os judeus que mantiveram a palavra de Deus de forma pura. E ele fala que, ó, vai ter um tempo que a adoração não vai ser lá em Jerusalém, nem neste monte. Ele continua em 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. Por isso os adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então ele está falando aqui que a adoração, mais do que uma religião externa, mais do que um local para você ir, né, um prédio de uma igreja, um templo, algo assim, um local, um lugar na natureza, enfim, mais que um monte, mais que um prédio, a adoração a Deus que ele quer é a adoração que acontece em espírito e em verdade, no coração, no espírito, não no local físico, de uma forma externa, de uma forma exterior. Então, essa é a forma que Deus quer que a gente adore a Ele. 25. A mulher disse, bem, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está chegando. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Aquela mulher, por mais que a vida dela fosse errada, ela tinha esperança que o Messias viria, o escolhido de Deus, o enviado de Deus. Ela era uma mulher que tinha fé. Por mais que a fé dela não levasse ela a uma vida certa. A fé dela era distorcida, né? A vida dela era errada. Ela buscava algo que nunca encontrava. E ela fala, ó, eu estou esperando o Messias. Ele vai explicar tudo pra gente. Só que ela não estava sabendo que Jesus era o Messias. E Jesus fala para ela, ó, Jesus respondeu, eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Você não precisa esperar mais, eu cheguei, sou eu. Eu sou o enviado de Deus.
Exatamente neste momento, os discípulos voltaram da cidade. Eles ficaram surpresos por Jesus estar conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: "O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ou por que você está conversando com ela?" Então, os discípulos chegam, né? Porque estava aquela conversa particular, os discípulos chegam e a mulher, no versículo 28, a mulher deixou seu pote com água para trás e voltou correndo para a cidade, onde disse para as pessoas: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias?" Ela deixa aquele pote com água, que aquela água já não importava mais. O encontro que ela teve com Jesus era o mais importante agora. E ela deixa aquele pote lá e vai correndo na cidade, chamar os outros e falar: "Olha, ele falou tudo que eu tenho vivido, toda a minha vida. Será que ele é o Messias, o enviado de Deus, para nos salvar?" Então as pessoas saíram da cidade para ir até onde Jesus estava. Nesse meio tempo, os discípulos de Jesus insistiam com ele: "Rabi, por favor, coma alguma coisa." Os discípulos foram comprar comida. E eles pedem para Jesus comer, preocupado, com o bem-estar dele. Mas Jesus respondeu: "Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem." Os discípulos se perguntaram: "Será que alguém trouxe comida para ele?" Que comida é essa, que vocês não conhecem? O que é isso que ele está falando? Eles não estavam entendendo. Jesus lhes disse: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar o seu trabalho." Então, a comida de Jesus não era um pão que ele ia comer lá e satisfazer a fome. A comida dele era fazer a vontade de Deus. Isso que satisfazia ele. E ele estava fazendo isso, conversando com aquela mulher, salvando ela, abrindo os olhos dela, para ela conhecer Jesus. Isso seria a salvação daquela mulher. Isso daria aquela água viva, que é uma fonte a jorrar para a vida eterna, como a gente falou. Aquilo ia resolver o problema daquela mulher, aquele vazio que ela tinha. Vocês não costumam dizer que daqui a 4 meses teremos a colheita? Abram seus olhos e vejam em volta. As plantações nos campos estão maduras, prontas para serem colhidas. Quem colhe está sendo pago e está colhendo, como resultado do seu trabalho, a vida eterna. Dessa forma, tanto aquele que semeia quanto aquele que colhe poderão comemorar juntos. Ele está falando que de uma colheita, ele fala assim, no versículo 35, não vai ter colheita daqui a 4 meses, mas na verdade a colheita já estava acontecendo. E a colheita não era colheita de agricultura, de planta, era uma colheita de gente. E Jesus estava colhendo as pessoas. Quer dizer que as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam crendo nele. Isso era a colheita que Jesus estava fazendo. Ele fala que as plantações estão maduras, prontas para serem colhidas. As pessoas estão prontas, elas só precisam ouvir a palavra de Deus. E aí ele fala que desse trabalho de colher pessoas. Em versículo 37. Então é verdadeiro o provérbio que diz: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês para colherem o que não plantaram. Outros trabalharam duro e vocês colhem os benefícios do que eles fizeram. Tem uma história, da palavra de Deus, do povo de Deus, mas aquele momento que Jesus estava vivendo com os discípulos era o momento da colheita, e os discípulos estavam fazendo parte daquilo. Muitos samaritanos daquela cidade que foram até Jesus, por causa do que a mulher disse, creram em Jesus, por causa do que a mulher lhes disse. Ele me disse tudo que tenho feito. Então, quando a mulher falou que Jesus tinha falado tudo que ela tinha feito, os samaritanos acreditaram em Jesus. Eles ouviram falar desse milagre, desse conhecimento que Jesus tinha sobre ela, e creram nele, por causa desse milagre, algo assim extraordinário. Assim, quando eles vieram vê-lo, imploraram para que ele ficasse com eles. Jesus ficou lá por 2 dias naquela cidade, Sicar, em Samaria. E muitas outras pessoas acreditaram nele pelas palavras que ele dizia. Então ele ficou lá ensinando e falando com os samaritanos, e muitos outros acreditaram por causa desse ensino. As pessoas disseram para a mulher: agora a nossa fé nele não é apenas por causa do que você nos disse, porque antes era só um milagre, Agora eles mesmos estavam ouvindo. Não é mais agora só pelo que a mulher tinha dito, mas também pelo que nós mesmos ouvimos dele. Nós temos certeza de que ele é o Salvador do mundo. Salvador do mundo. Ao ouvir Jesus, eles reconheceram também. Eles tiveram os olhos abertos para a fé e crer em Jesus. Aquela mulher, através daquela conversa com aquela mulher, eles foram apresentados para Jesus e, ao ouvirem Jesus, conheceram o Salvador do mundo.
Olha que coisa! Aquela mulher que tinha uma vida toda errada, recebeu esse conhecimento de Jesus e compartilhou, e muita gente foi salva através dela. E é interessante que essa história, ela é muito diferente do Nicodemos, né? O Nicodemos era um cara certo, um cara religioso, um cara bem, uma fama boa. E ele estava lá, foi encontrar Jesus de noite, provavelmente meio escondido, porque era meio feio naquela época, os fariseus não se davam bem com Jesus, eles achavam que Jesus era um homem errado, ensinavam coisas meio rebeldes, né? Não fazia o que Deus queria, enfim, eles criticavam Jesus. No final, mataram Jesus, junto com os chefes do povo de Israel. Mas Nicodemos vai lá de noite, né, meio escondido, e vai falar com Jesus. E Jesus fala: ó, você tem que nascer de novo. E no texto lá do versículo do Evangelho de João, capítulo 3, não dá sinais que o Nicodemos saiu como aquela mulher correndo e falando para todo mundo quem Jesus era. O texto termina sem uma resposta de Nicodemos. Mas nesse texto, para uma mulher toda errada, que chega não de noite, mas no meio-dia, né, à plena luz do dia, encontra com Jesus, tem os seus pecados revelados pela luz, né? Inclusive o símbolo do meio-dia, né? E Jesus, que é a luz que ilumina, que iluminou a vida dela, mostrou os pecados dela para curar ela, porque Jesus mostra os pecados não é para humilhar, né? É para curar. Muita gente quer esconder os pecados e nunca sara, mas Jesus ele mostra o pecado para que seja curado, haja arrependimento, haja salvação. As pessoas reconheçam que a solução para a vida delas não são as coisas que elas buscam, mas Jesus. Isso que a luz faz, ela revela, mostra o que está errado. E aquela mulher foi iluminada, diferente daquela conversa com Nicodemos, que acabou meio assim, sem resposta. A história daquela mulher terminou com salvação, não só dela, mas de muita gente que reconheceu Jesus como o Salvador do mundo, e o Salvador deles, inclusive. Depois dos 2 dias que estava em Sicar, em Samaria, ele continuou sua viagem para a Galiléia. Jesus havia comentado que um profeta não é respeitado em sua própria terra. Mas quando ele chegou na Galiléia, as pessoas o receberam muito bem. Elas também estiveram na comemoração da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo que ele havia feito por lá, os milagres e tudo. Jesus visitou novamente Caná, na Galiléia, onde ele tinha transformado água em vinho na festa de casamento, como a gente viu no capítulo 2. Ele foi lá naquela cidade novamente. E próximo da cidade de Cafarnaum, vivia um funcionário do rei, cujo filho estava muito doente. Um homem importante, né? Um oficial lá do rei, um funcionário público, né? Trabalhava para o rei. O filho dele estava doente. E quando ele ouviu que Jesus tinha voltado da Judéia para a Galiléia, foi encontrá-lo. O homem implorou para que Jesus o acompanhasse até sua casa e curasse seu filho, que já estava quase morrendo. Jesus disse: vocês só têm fé quando veem os sinais e os milagres. O funcionário do rei implorou: Senhor, por favor, apenas venha comigo antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: vá para casa, o seu filho irá viver. O homem confiou no que Jesus disse e foi embora. Enquanto ele estava no caminho de casa, os seus empregados o encontraram e lhe disseram que o seu filho estava vivo e se recuperando. Então Jesus falou, né, volte para casa que o seu filho vai ficar bom. Ele vai viver. E aí, quando ele está voltando para casa, chega a notícia que ele foi curado. O filho estava vivo, estava se recuperando. Porque ele estava doente, né? Doente perto da morte. Versículo 52. Ele então perguntou a que horas o seu filho tinha começado a melhorar. Os empregados disseram: ontem, a 1h da tarde, a febre passou. O homem percebeu que foi exatamente neste horário que Jesus lhe dissera: o seu filho irá viver. Então, na hora que Jesus falou, o filho dele começou a melhorar, foi curado. E foi depois, né, de um tempo, eles vieram encontrar com esse homem e falaram. E aí a notícia confirmou que foi naquela hora que Jesus falou aquela palavra que o menino foi curado. Com a palavra de Jesus tem poder, curou o menino à distância, na hora. A partir daí, ele e todos em sua casa tiveram fé em Jesus, todos acreditaram na sua família. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez, após voltar da Judéia para a Galiléia. Então, o primeiro milagre, capítulo 2, a água transformada em vinho. E agora o segundo milagre, a cura desse filho do oficial do rei. Mesmo naquela região onde alguns não aceitavam Jesus, não acreditavam nele,
mas esse homem acredita e seu filho é curado. Muito legal, né? Então, o Evangelho de João é cheio de histórias e conversas de Jesus para nos mostrar quem ele era. Ele era alguém muito especial. E se você crer nele, você vai ter o mesmo que aquela mulher teve. Uma fonte de água a jorrar, que nunca vai se esgotar, não vai ter mais sede, não vai precisar buscar em muitos lugares a satisfação que você deseja. Jesus, ele satisfaz a alma, ele dá salvação, ilumina a nossa vida. Andar com Jesus preenche o nosso ser. É para isso que a gente foi criado. E espero que você conheça esse Jesus, não só o Jesus da religião, o Jesus que as pessoas falam por aí, alguém que fala alguma coisa, ensinou alguma coisa, mas esse Jesus que pode preencher o seu interior, que é, de fato, como os samaritanos reconheceram, o Salvador do mundo. E pode ser o seu Salvador, se você crer nele. Ele salva todos aqueles que creem nele. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo de João, capítulo do Evangelho de João, capítulo 5, que a gente vai continuar a história de Jesus. Até a próxima.